Olá, meus amados, bom dia, muita paz, muita luz, muitas bênçãos de Deus na vida de cada um de vocês. Vamos estudar? Hoje nós temos um assunto bem importante. Vamos todos aprender, tranquilo. Hoje nós iremos ver as palavras que acompanham o substantivo e palavras substantivadas. Encontra-se no livro de vocês, nas páginas 18 e 19. A atividade é lá nas páginas 20 e 21 e as questões são 1 a 3, ou seja, 1, 2 e 3, certo? E 1 e 2. Na página 20 tem 1, 2, 3, na página 21 tem 1 e 2. Então, no total fazem 5 questões, ok? Vamos aprender? Parabéns aos que estão enviando a tarefa, parabéns aos que estão comprometidos. E aqueles que estão um pouquinho desmotivados, vamos criar ânimo, coragem para aprender. Não vamos baixar a cabeça, ó, sigamos em frente, estudando, aprendendo, evoluindo e sendo melhores a cada dia. Um pouquinho de cada dia, um pouquinho mais e aprendendo sempre, ok? Aqueles que estão devendo atividade, eu estou colocando algumas observações. Observem que em alguns e-mails, ou mesmo pelo WhatsApp, eu digo, está faltando a tarefas do dia tal e tal e tal. Então, façam para que vocês consigam ter uma excelente nota relacionada às atividades, certo? Então, vamos estudar. Palavras que acompanham o substantivo e palavras substantivadas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós estudamos ano passado sobre o substantivo. Quem foi meu aluno vai lembrar que nós vimos o substantivo, a classificação do substantivo, o adjetivo e a classificação do adjetivo também. Então, hoje nós vamos dar uma lembradinha sobre esses assuntos. Então, vamos revisar. Substantivo. Professor, eu preciso copiar essa questão? Não. Eu vou responder com vocês oralmente, que é para já introduzir o conteúdo, para que vocês possam já abrir a mente de vocês para compreender o conteúdo, ok? Releia o início do conto, A Orelha de Van Gogh. Olha o nosso conto aí, meus amados, e responda as questões. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Lembramos bastante, né, amados, dessa parte aí, que encontra-se logo no início do conto, tá certo? Item A. A palavra dinheiro, ela nomeia algo concreto ou abstrato. Lembrar de concreto, professor, e abstrato, perdão. Concreto e abstrato. Vamos lembrar um pouquinho? Dinheiro, nós palpamos, pegamos, então é concreto, certo? Concreto. Perdão. E a imaginação, a palavra imaginação, nomeia algo concreto ou abstrato? Imaginação. Imaginar é dar asas, né, aos pensamentos, aos devaneios, é imaginar, é criar. É algo pegável ou é algo sentido? Sentido. Então, é abstrato, ok? C. De que maneira a diferença entre essas palavras permite uma caracterização da personagem do pai? Vamos de novo. De que maneira a diferença entre essas palavras permite uma caracterização da personagem do pai? Quais são as palavras? Dinheiro e imaginação. Diz aí que eles estavam à beira da ruína. Então, o pai ele era criativo, porque não tem imaginação. Ele era bastante criativo, ó, sobrava ali imaginação, mas faltava-lhe dinheiro, ou seja, ele não sabia administrar o dinheiro. Então, de que maneira a diferença entre essas duas palavras eu consigo perceber sobre as características do pai? Que ele era ótimo em criar e péssimo em administrar. De uma forma bem simples, tá bom? Item D. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Ou seja, as palavras dinheiro e imaginação, elas são o quê?
nomeiam seres. Esses seres, um é real e o outro é abstrato, ou seja, um é concreto e o outro é abstrato. Então, esses nomes, eles recebem a classificação de substantivos, ok? Anote aí. Sempre que aparecer essa informação, é bem importante, a gente tem que compreender, frisar bem o que está sendo aprendido. Então, o que são os substantivos? São palavras usadas para nomear os seres em geral. E também as sensações, as ações e os sentimentos. Então, professora, eu já aprendi ano passado, eu estou apenas lembrando. Perfeito. Sim, estamos lembrando que os substantivos, eles são os nomes, né? São palavras que são usadas para dar nomes a quê? Aos seres, seres em geral. Mas também as emoções, os sentimentos, as sensações e as ações. Ok? Então, vamos dar sequência. Os substantivos podem ser classificados em... Olha a classificação que nós estudamos ano passado, vem aqui nos recordar. Comuns ou próprios, concretos ou abstratos, simples ou compostos, primitivos ou derivados e coletivos. Os substantivos também podem variar em gênero, número e grau. Então, vamos identificar todas essas informações dentro dessas tabelinhas aí, que são chamados esquemas. Tá bom? Classificação dos substantivos. Então, cada pontinho, cada retângulo desse traz uma classificação e logo abaixo nós temos o exemplo para ficar bem mais compreensível. Então, vamos lá. Os substantivos comuns. Por exemplo, o nome pai, o nome cidade. É comum. É comum por quê? Porque pai nomeia todos os pais. Cidade é comum por quê? Porque nomeia, ou seja, dá nome, é um substantivo que dá nome a todas as cidades. Então, é comum. Perfeito? Concreto. O substantivo concreto. Olha o exemplo. Exemplos. Dinheiro e armazém. Esse substantivo concreto, dinheiro e armazém, eles são substantivos, como o próprio nome já diz, de existência, ou seja, concreto, visível, existente, tá certo? Palpável. Simples. Aí nós temos quintal e horta, perdão. Substantivo simples também está bem parecido, é bem parecido com o comum. Quintal é um nome simples, horta também. E primitivo, nós temos terra e fogo. Primitivo, a palavra primitivo me lembra primeiro. Então, é como que esse substantivo ele seja o primeiro e a partir dele eu possa criar outros. Eu estou tentando explicar de uma forma mais simples possível, tentando fazerem vocês lembrar do ano anterior. Então, o substantivo primitivo é o nome dos seres que a partir dele eu posso criar outros. Ele é como se fosse o primeiro, então é terra, fogo, ok? E o coletivo, nós temos aí fauna e álbum, ou seja, coletivo é o nome do substantivo no qual tem olha o nome coletivo, lembra logo coleção, né? É um conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu tenho o álbum, eu tenho um monte de fotos, eu tenho muitas fotos em um determinado objeto, em um determinado ser, no qual eu dou o nome de álbum. E álbum é o substantivo coletivo de fotos, fotografias, ok? Próprio é o nome de quê? João, do Amapá, da escola Paulo Sarazate, da professora Mônica e de vocês e dos pais de vocês. Ou seja, próprio porque é um nome em particular, é individualizado e ele deve ser escrito com letra maiúscula. Abstrato, é o que nós já vimos na questão anterior. São os elementos relacionados a nomes relacionados à imaginação, às emoções, aos sentimentos. Por exemplo, a própria palavra imaginação é um substantivo abstrato, porque é algo relacionado à emoção ou a sentimento.
Vida também é um substantivo abstrato. Composto, nós temos aí beija-flor e girassol. Lembra do primitivo que eu falei agora há pouquinho? Então, o composto, ele vem criado, ele é construído a partir de um substantivo primitivo. Ó, me perdoem, amados, a tia pulou aqui. Nós estamos no composto, perdoe, tá? O composto primeiro, depois eu vou para o derivado, porque eu olhei para um e falei do outro. Voltando. Composto é um substantivo no qual nós temos a junção de dois substantivos para nomear um ser. Novamente. Beija-flor. Nós temos aí duas palavras, a composição, o composto, composição de duas palavras. Beija mais flor. Juntei esses dois substantivos e nomeou um pássaro. Por isso que ele é um substantivo composto, porque juntou dois nomes, ou seja, dois substantivos e nomeou um único ser, que no caso aí é o pássaro beija-flor. Girassol é o nome de uma flor, só que o nome dessa flor, dessa flor mesmo, pode ser não, é a junção de gira mais sol, girassol. Então, eu tenho aí dois substantivos, dois nomes, gira e sol, juntei, formou um substantivo composto. Deu para entender? Espero que sim. Agora vamos para o derivado, que eu tinha confundido, né? O derivado é aquele que deriva do primitivo. Nós temos terra no primitivo, né? Olha no derivado como é que fica? Território. Nós temos fogo no primitivo, olha como é que fica no derivado, fogueira. Outro exemplo, nós temos pedra no primitivo, como é que fica o substantivo derivado? Pedreira, pedraria. Nós temos no primitivo o substantivo sapato, como é que fica no derivado? Substantivo, sapataria, sapateiro, e assim vai. Ok? Espero que tenham compreendido. Agora vamos para a flexão dos substantivos. Flexão, ou seja, flexionar, mudar, sofrer alterações. De gênero. Quando eu falo gênero, meus amores, eu estou me referindo a masculino e feminino. Vamos lembrar novamente. Quando eu me refiro a gênero, eu estou falando, eu estou explicando, exemplificando masculino, gênero feminino. Por exemplo, masculino, garoto. Feminino, garota. Certo? Então, o substantivo garoto, ele pertence ao gênero masculino. O substantivo garota pertence ao gênero feminino. Ok? Agora vamos ao número. O número, quando eu estou estudando língua portuguesa e falo de número, eu me refiro a singular e plural. Ok? Singular, rua. Plural, ruas. Geralmente é com acréscimo do S, né? E quando eu falo de grau, eu estou me referindo ao substantivo no grau aumentativo e ao substantivo no grau diminutivo. Por exemplo, peixão, substantivo no grau aumentativo. Peixinho, substantivo no grau diminutivo. Certo? Amados, eu espero que vocês estejam compreendendo. Então, vamos à frente. Palavras que acompanham o substantivo. Muito bem. Porque ele não fica sozinho, né? Em uma frase, ele não está sozinho lá num cantinho. Nem nós gostamos de ficar só, né? Então, vamos aqui. Nós temos palavrinhas que acompanham o substantivo, que elas são chamadas de determinantes ou modificadores. De novo, as palavras que acompanham o substantivo, elas são chamadas de determinantes e modificadores. Ok? Tia, tenho que fazer essa questão 2? Não. Também farei com vocês oralmente para poder facilitar a compreensão. Só isso. Leia o título a seguir e responda as questões. 2 receitas diferentes para a sua ceia de Natal. Ok.
Que palavras acompanham o substantivo receitas? Nós já estamos vendo que nós temos aí duas palavrinhas acompanhando a palavra receitas, que é a palavra duas e a palavra diferentes. Ó, duas receitas diferentes. Então, quem está acompanhando o substantivo receitas? As palavras duas e diferentes. Certo? B. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Duas, ela é um numeral. Diferentes é um adjetivo. Estudamos também adjetivo ano passado. Vamos já relembrar um pouquinho, certo? Qual é a função dessas palavras que acompanham o substantivo? Para que é que elas estão aí? Com que intenção elas estão aí? Elas estão com a intenção de determinar e de modificar. Quem? O substantivo receita. Ok? Vamos anotar, ou seja, vamos compreender porque é importante. Palavras que dão maior precisão ao substantivo, como os numerais, são chamados de determinantes. Então, quem é o numeral, professora? É duas. Então, duas é o determinante. E aquelas que o caracterizam, como os adjetivos, são chamados de modificadores. Então, quem é o modificador aí, professora? É a palavra diferentes, que é um adjetivo, ok? Leia a seguir exemplos de palavras que podem desempenhar o papel de determinantes e de modificadores do substantivo. Então, vamos observar quem são essas palavras que desempenham a função de determinantes e de modificadores do substantivo. A bicicleta, uma bicicleta, primeira bicicleta e sua bicicleta. O que é que nós vamos observar aí, meus amados? Determinantes. Observem que o substantivo é o mesmo, é bicicleta. O que é que está mudando? Os determinantes. O a é um artigo definido, a bicicleta. Uma bicicleta é um artigo indefinido, um artigo indefinido. Primeira bicicleta, primeira é um numeral. Sua bicicleta, sua é um pronome possessivo. Então, nós temos aí como determinantes do substantivo bicicleta, o a, que é um artigo definido, o uma, que é um artigo indefinido, primeira, que é um numeral, e sua, que é um pronome possessivo, ok? E como modificadores do substantivo, nós temos o adjetivo e uma locução adjetiva. Nós temos aí a altura ideal, anel de prata, substantivo altura, ideal é o adjetivo, ou seja, caracterizando o substantivo altura. Anel é o substantivo e de prata é a locução adjetiva. Professora, o que é isso, locução adjetiva? Não lembro. Muito tranquilo. Se o adjetivo é a caracterização do substantivo, a locução adjetiva também é a mesma coisa, só que há uma pequena diferença. Porque ideal é composto de uma única palavra e de prata é composto por duas palavrinhas, por isso que é chamado de locução adjetiva, mas tem o mesmo valor. Se eu colocasse assim, anel prateado. Prateado não é a mesma coisa que de prata? Sim. Então, a locução de prata é referente, faz referência ao adjetivo prateado. Só muda que de prata tem duas palavras, por isso que é chamado de locução adjetiva. Ok? Anote aí mais uma vez para que nós possamos sintetizar o conhecimento. Artigos, numerais e pronomes podem desempenhar a função de determinantes do substantivo. Adjetivos e locuções adjetivas exercem o papel de modificadores, ou seja, modificam quem? O substantivo. Ok? Olha como a nossa revisão foi bem bacana. Vimos sobre o substantivo, a classificação do substantivo e os determinantes e modificadores do substantivo, ou seja, muita coisa relacionada ao substantivo, certo? Então, até aqui nós temos
as explicações. Vamos lá. Palavras substantivadas. Para concluir, vamos agora concluir as explicações. Observe ao lado o título do livro do arquiteto brasileiro Chico Gouveia. Meus amados, eu não coloquei a imagem aqui, mas está no livro de vocês, certo? O olhar. Esse é o título do livro. O olhar. Geralmente, reconhecemos a palavra olhar como um verbo no infinitivo. Meus amores, eu sei que vocês ainda não estudaram verbo, por isso que a professora não vai aprofundar tanto. Mas verbo é essa palavra, né, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ela é uma palavra que ela pode ser conjugada, ou seja, sofrer alterações. Então, vamos focar no que eu quero que vocês entendam aqui no momento, que é a questão do substantivo e as palavras que estão relacionadas a ele, ok? Mas no título, por vir precedida do artigo definido o, precedido, ou seja, vem antes, nós temos o olhar, ou seja, temos aí o artigo o, artigo indefinido, a palavra olhar funciona como substantivo. Ai, professor, não entendi. Vamos lá. A palavra olhar, ela é um verbo. Só que, no título do livro, nós temos a palavra, o título escrito o olhar. O o, a palavra o, ela é um artigo definido. E ela está relacionando a quem? A palavra olhar. Como ele foi colocado, como esse artigo foi colocado antes de um verbo, o verbo deixou de ser verbo para se tornar uma palavra substantivada, por conta exatamente da presença desse ozinho aí, que é um artigo definido. Ok? Continuando. A palavra olhar funciona como substantivo, indicando como o arquiteto vê o mundo e expressa uma visão em sua obra. Então, vamos lá. Palavras de outras classes gramaticais, como verbos, adjetivos e numerais, podem funcionar, ter função de substantivos, dependendo do contexto em que eles são empregadas. A esse fenômeno dá-se o nome de substantivação. Para fazer a substantivação de uma palavra, coloca-se antes dela um artigo definido ou indefinido. Vamos aos exemplos para ficar bem mais fácil de compreender, tá bem? Olha ali. O jantar de gala. Nós temos essa frase, nós temos esse contexto, essa informação. Se eu pegar só a palavra jantar, só essa palavra ela é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, ele janta. Pronto, eu conjugo, ele é um verbo. Só que ela não está sozinha, essa palavra, ela está precedida do artigo o. Então, ele se tornou um verbo substantivado. Ok. Então, professora, jantar nesse contexto é um verbo substantivado. Então, fica assim. O jantar de gala acontece esta noite. Por conta de que se tornou um verbo substantivado? Por conta da presença do artigo definido o. O azul do céu me fascina. Azul é um adjetivo, ok? É uma cor, é um adjetivo. Se ele tivesse sozinho, seria só adjetivo, mas como está precedido do artigo definido o, é um adjetivo substantivado, certo? O 3 estava legível na praça. Mais uma vez, se tiver ou se aparecer só 3, nós sabemos que é um numeral. Ok, 3 numeral. Só que nós temos no exemplo a presença do artigo definido o, que tornou esse numeral substantivado, certo? Então, o 3 estava legível na placa, ou seja, 3 nesse contexto é um numeral substantivado. Então, amados, eu espero sinceramente que vocês estejam compreendendo.
Qualquer dúvida me procura. Vamos às questões. Agora as questões são para realizar. No caderno bem bonito, organizado, olha o cabeçalho. Faça com muito carinho. Não precisa copiar o poema. Ok? Só as questões. Leia o poema de Mário Quintana. Olha que coisa linda. Esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recos tocarem, atira-se. E, o delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome? Meninazinha de olhos verdes. E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhe tudo de novo. E lhes dirá bem devagarinho para que não se esqueçam. Para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Ai, lindo esse poema. Amei esse poema. Muito lindo. Olha, nós sabemos que aí tem uma linguagem bem poética. É bastante reflexivo e interpretativo, certo? Olha aqui que pergunta o item A. O que representa a descida da esperança no poema? Olha, no poema, lembra que esperança aí está escrito? Veja que está escrito com letra maiúscula. Sabemos que esperança é o nome de um sentimento, certo? Então, por quê? Olha a pergunta do item A. O que representa a descida da esperança no poema? Olha quando diz, lá bem no alto do 12º andar do ano. Aí ele foi descrevendo as informações. O que é que representa essa descida? O que é que quer dizer essa descida? Pronto, o que quer dizer essa descida da esperança no poema? B. Em que gênero e grau está o substantivo meninazinha? Gênero e grau. Gênero, acabamos de ver, masculino e feminino, ou feminino. E grau, nós temos o aumentativo ou o diminutivo. Então, você vai primeiro dizer qual é o gênero, escrevendo bonitinho, e depois qual é o grau. E o que esse diminutivo indica no poema? Porque o grau diminutivo ele indica diminuição, mas no poema não quer dizer só isso. Aliás, ele quer dizer além disso. Quando colocou meninazinha, ó, como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? Qual sentimento você percebe aí nesse diminutivo? Aí você vai e escreve, tá certo? Qual é o sentimento que é percebido em relação a esse grau? Porque menina é o substantivo no grau normal, mas só que foi escrito meninazinha. C. Transcreva do poema um substantivo composto e um substantivo coletivo. Então, o que você vai fazer? Retirar do poema, copiar um substantivo composto e um substantivo coletivo, certo? Questão 2. Tem mais um poeminha que não precisa copiar. Leia o trecho do poema e responda as questões propostas. Leve, breve, suave. Leve, breve, suave. Um canto de ave sobe no ar com que principia o dia. Escuto e passou. Parece que foi só porque escutei que parou. Como é o canto? Olha, como o canto é caracterizado no poema. No poema. Como é que o canto é caracterizado? Você vai escrever, está aí. Como é que é o canto? B. Quais são as palavras que acompanham o substantivo canto no segundo verso? Um canto de ave. Quais são as palavras que está acompanhando
o substantivo canto. Aí você vai e escreve, ok? C. Que papel essas palavras desempenham junto ao substantivo? Justifique. Lembra que eu te explicou agora há pouco sobre a função das palavras serem modificadoras ou dominantes? Então, você vai dizer qual é a função dessas duas palavrinhas que estão junto ao substantivo e vai justificar. Ah, essa é dominante ou essa é modificadora. Aliás, determinante, perdão. Determinante ou modificadora, ok? O entender como essas palavras podem ser classificadas, né? Você vai dizer. Acabei de dar a resposta. Já dei a resposta, essa que eu acabei de falar. Item E. No poema, qual é a classe gramatical da palavra ave? No poema. Qual é a classe gramatical da palavra ave? Ela é um substantivo? Ela é um adjetivo? Ela é o quê? Certo? A palavra ave. E 3. Terceira questão. Copie no caderno a alternativa em que o termo destacado desempenha a função de substantivo. Justifique sua resposta. Vocês vão copiar as duas opções, o item A e o item B. Vai só marcar. Marque com X ou circula, tá certo? Nós temos aí o mesmo substantivo, a mesma palavra, o mesmo substantivo. Mas qual que é a pergunta? Olha a pergunta. Copia, né, a alternativa, no caso marca a alternativa, que o termo destacado desempenha a função de substantivo. Desempenha a função de substantivo. Então, um desempenha a função de substantivo e o outro desempenha outra função. Vou já dizer qual é. Aquele homem era muito estudioso. Esse estudioso aí está desempenhando a função de substantivo, que é o nome de um ser existente ou de emoção ou sentimento ou sensação, ou é um adjetivo que está caracterizando um substantivo? Não sei. Lembra que você vai marcar a opção em que esse termo ele é um substantivo. Vamos ao item B. Os estudiosos reuniram-se para discutir o tema do encontro. Nós temos a palavra estudiosos. Essa palavra estudiosos, dentro desse contexto, é um substantivo ou é um adjetivo? Se você achar que é um substantivo que está desempenhando a função de substantivo, você vai marcar essa opção aí, circulando, colocando um X, e vai dizer por que você acha ela, tem que justificar. Ah, professora, eu acho que estudiosos é o substantivo, por isso, isso e isso. Ou então acha que é estudioso do item A, então vai marcar, mas vai explicar o porquê. Lembra, meus amados, que o livro está aí para ser usado. Você pode voltar na página da explicação e também dar uma lida novamente, está certo? Agora, meus amados, os modificadores do substantivo e a ampliação do sentido. Essa questão 1, ela vai ser no seu caderno como questão de número 4, ok? Releia este trecho do conto A Orelha de Van Gogh e responda as questões. Muito bem. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confiara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no entanto, era conhecido como um credor particularmente implacável. Ok. Professora, preciso copiar esse trecho? Não. Só a questão e os itens. No início do trecho tem 3 termos relacionados à palavra homem. Olha lá. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Já estou auxiliando-os. Exercendo função semelhante. Quais são eles e que função exercem no texto? Você vai copiar os 3 termos, ou seja, as 3 palavrinhas que estão relacionadas ao homem, exatamente na frase que eu acabei de ler. Depois que você copiar esses 3 termos, você vai dizer qual é a função que eles estão exercendo.
certo? Se é de determinante ou de modificador, ok? B. Qual é o substantivo usado para se referir ao local onde o homem trabalhava? Que palavras e expressão modificam o sentido desse lugar? Então, vamos procurar dentro desse pequeno trecho. Qual é a palavra que se refere ao local onde ele trabalhava? Vou ler mais ou menos onde pode estar para auxiliá-los. Não concluíra os estudos do destino, o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre pais e linguistas, resistia bravamente aos embates da existência. Está dentro dessa parte que eu acabei de ler o nome do substantivo que se refere ao local onde ele trabalhava. Aí você copia o nome, certo? Que palavras e expressões modificam o sentido desse lugar? Se você copiou o nome do lugar, em seguida você vai dizer quais são as expressões que modificam o nome desse lugar. Também está vizinho a palavra, tá bom? Está modificando o sentido da palavra. Palavra essa que se refere ao local onde ele trabalhava, certo? Item C. A quem a expressão enérgicos senhores ao final do trecho se refere? Se referem a quem? Enérgicos senhores. Esse termo se refere a quem? Quem são esses enérgicos senhores? D. Qual palavra amplia o sentido de credor no texto? Então, onde é que está a palavra credor? Procura, encontra e vai dizer qual palavra amplia esse sentido, o sentido dessa palavra. O uso dessa palavra reforça ou se opõe ao propósito da palavra enérgicos? Então, quando você encontrar a palavra, você vai escrever se ela reforça ou se ela se opõe ao propósito da palavra enérgico, certo? É uma das duas, ou reforça ou opõe. E explicar. Reforça por isso, isso e isso. Se opõe por isso, isso e isso. Ok? E a questão de número 2, que no caderno de vocês será a quinta e última, né? Diz assim: leia o texto a seguir e responda as questões. Também não precisa copiar o texto, nem a partezinha verde do anote aí, somente os itens e a questão. Vingadores. Guerra Infinita ganha novo teaser. Assista. Vingadores, Guerra Infinita ganhou novas imagens em um teaser exibido pela primeira vez no intervalo do Super Bowl. A final do futebol americano na noite deste domingo 4. No teaser de apenas 30 segundos, vimos o time dos Vingadores muito mais completo e pronto para confrontar Thanos, além de, claro, cenas de ação. Entre os heróis que se unem aos Vingadores neste novo filme estão o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, Pantera Negra e Doutor Estranho. Vingadores Guerra Infinita chega aos cinemas brasileiros em 25 de abril. Ok. Vamos às perguntas, certo? Que palavra modifica o sentido de guerra no título do texto? Olha o título. Vingadores, Guerra Infinita ganha novo teaser. Assista. Meus amados, volta na explicação e olha a parte onde tem modificadores, para você identificar bem direitinho a resposta, certo? Então, olha, que palavra modifica o sentido de guerra nesse tipo? Qual é a palavra que está modificando? E com base nela, o que podemos inferir da guerra que ocorrerá no filme? Inferir, meus amados, é compreender. A partir da palavra que você colocar como modificadora do sentido de guerra, né, da palavra guerra, aí você vai responder como ocorrerá, como a guerra, né, ocorrerá no filme. De que maneira a guerra ocorrerá no filme, certo? B. No segundo parágrafo,
há duas palavras que ampliam. Aí você vai também voltar lá na explicação e olhar o que é ampliar, o substantivo. Que ampliam o sentido da expressão, o time dos Vingadores. Ó, o time dos Vingadores. Que palavras são essas? Então, você vai voltar lá no segundo parágrafo e vai identificar quais são essas duas palavras que estão ampliando o sentido da expressão o time dos Vingadores. Aí você vai copiar quais são essas duas palavras e explicar por que elas estão ampliando, certo? São duas palavrinhas. E anote aí para concluir. A função dos substantivos é nomear, dar nomes. A função dos adjetivos é especificar o que é nomeado. Além de ser um modificador do substantivo, o adjetivo assume um movimento de restringir ou de ampliar o sentido dos substantivos. Então, o adjetivo ele é bastante importante, está ali, ó, intimamente ligado ao substantivo, caracterizando, restringindo ou ampliando o sentido do substantivo, ok? Meus amados, nós concluímos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas assistam a aula na íntegra. Eu observo que alguns alunos, quando eu posto a aula, já me enviam perguntas que eu realmente expliquei dentro da aula. E isso me deixa muito pensativa, pensando se é que esse aluno está assistindo a aula, tá certo? Então, vamos ter bastante atenção, compromisso, procurar compreender. Se não compreendeu de uma vez, assiste novamente, volta no livro, faz uma leitura, tá certo? Vocês são muito capazes e eu acredito muito em vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Não esquece de mandar a tarefa. Beijo!